Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé e nós já entramos na vida de Jesus. Na semana passada nós falamos do nascimento de Jesus e também do início do seu ministério. E agora eu queria fazer um apanhado de que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Então na tela aí vai aparecer a referência do que eu estou dizendo aqui, ok? Para ficar mais nítido na sua cabeça. Porque se você não assistiu desde Gênesis, você vai perder muita coisa. Mas aí nós vamos colocar uma legendinha aqui para você entender. E também vou deixar nos comentários essa legenda com os versículos dos paralelos que eu estou fazendo, ok? Então vamos lá. Então a partir de Gênesis até Daniel, que foi a nossa última mensagem do Antigo Testamento, nós podemos dizer que Jesus é o início de todas as coisas. Jesus é o nosso verdadeiro libertador. Jesus é o nosso padrão de perfeição / santidade. Jesus é quem nos ensina a fidelidade, mesmo no deserto. Jesus expande os princípios, não só renova, não só fala novamente, mas ele expande os nossos princípios. Jesus é a nossa terra de descanso, a nossa terra prometida. Jesus é o nosso juiz eterno. Jesus é o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o nosso lugar de adoração. E Jesus é a pedra solta, sem auxílio de mãos humanas. Nós falamos que Gênesis era uma coisa, Gênesis era o livro dos inícios, mas Jesus é o verdadeiro início. Nós dissemos que Êxodo é o livro sobre a libertação, Jesus é a verdadeira libertação. Nós dissemos que Levítico tinha como tema principal a santidade, Jesus é o nosso modelo de santidade. Em Números, Jesus é aquele que Números é o povo caminhando pelo deserto sendo infiel, mas Jesus é aquele que caminha pelo deserto e mostra que mesmo no deserto nós precisamos ser fiéis, assim como ele foi fiel. Deuteronômio é a repetição da lei. Jesus não repete a lei, Jesus expande a lei, Jesus expande os princípios. Josué é a chegada na terra prometida. Enfim chegamos, mas em Jesus é a nossa chegada na morada eterna, porque é o nosso descanso eterno. O livro de Juízes vão apontar a sucessão de juízes, mas Jesus é o nosso juiz eterno. Samuel e Reis vai mostrar que Jesus é o nosso verdadeiro, Samuel e Reis vai mostrar os reis e depois a quebra desse reinado unificado, mas Jesus é o nosso rei único e nunca vai ter divisão de reino. Esdras e Neemias vai mostrar que precisa de um templo. Nós construímos um muro, agora nós estamos prontos para adorar. Mas Jesus é o lugar de adoração. E não preciso de muro, eu só preciso de Jesus. E Daniel, quando fala que a pedra foi solta, que esmigalha todos os impérios anteriores, Jesus é essa pedra. Com um novo ensino, ou uma expansão dos princípios. E Lucas capítulo 4, se você está com a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 16, um dos versículos mais fantásticos que nós podemos ver. Diz o seguinte: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume. Lembra da semana passada? Jesus ia às sinagogas, então era costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Chegou Jesus, o reino de Deus chegou. Jesus está aqui, o Messias chegou, o Emanuel, Deus conosco. Nós ouvíamos falar de um Messias que viria, que a história da fé teria um ponto
alto, um ponto fantástico, e chegou o Filho de Deus, o Messias, o ponto alto da nossa fé chegou. Jesus chegou e inaugurou o reino de Deus, o reinado de Deus na terra, através do seu Filho Jesus. Aleluia! O nosso Deus, na história da salvação, na história da fé, enviou um Messias, Jesus, nascido numa manjedoura, num berço pobre, largado à margem da sociedade. Não nasceu dentro do templo, não nasceu numa casa de um rei, nasceu humilde, simples, pequeno, uma pedrinha pequena. Porque Deus não precisa de auxílio de mãos humanas. Esse é o Evangelho de Jesus. Não precisamos de nada e nem de ninguém se temos em nós e conosco o Espírito Santo de Deus, que nos revela Jesus, que nos leva à comunhão com o Pai. Não precisamos. Aliás, é muito pior, porque quando temos alguma coisa, nós somos tentados a achar que as nossas capacidades, a nossa influência, o nosso dinheiro, o que nós temos, foi isso que fez alguma coisa. Mas no reino de Jesus a gente não precisa de auxílio de mão humana. Tudo que nós precisamos é da ação do Espírito Santo na nossa vida através do Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a ressurreição e a vida, que é a porta de entrada para o reinado de Jesus, no reinado de Deus. Que é a água em que você toma e não sente mais sede, mas rios de água viva brotam de dentro de nós. O que significa? Que água viva é essa? A água do deserto significa vida. Porque nós temos uma vida que nos dá sede, a gente precisa de mais. Quando a gente se entrega para as drogas, a gente precisa de mais. Quando nós nos entregamos ao alcoolismo, a gente precisa de mais. Quando nós nos entregamos à pornografia, a gente precisa de mais. Quando nós nos entregamos a qualquer tipo de vício, nós precisamos de mais. Mas quando nós nos entregamos a Deus, pronto, de nós sai o mais, porque a vida saindo de nós. Quando nós estamos nos vícios, os vícios entram em nós e vai nos acabando, nos destruindo. Mas quando nós estamos em Jesus, então vida brota de nós e nós vamos gerando vida. É isso que significa rios de água viva, que floresce, que brotam de dentro de nós. Não somos mais passivos, como alguém que precisa que algo nos encha. Nós temos o Espírito Santo nos enchendo o tempo todo e nós estamos gerando vida. Nós somos ativos porque o Espírito está em nós, agindo em nós, fazendo de nós nova pessoa, nova sociedade. Agora, eu não sou mais um eu simples, um eu no singular, porque o eu no singular procuro o meu próprio prazer, eu procuro me satisfazer. Mas quando eu estou em Jesus, eu me torno um eu coletivo. E que o importante é que todos que estão ao meu redor recebam vida. Vida que brota de mim não por ação humana, mas por ação de Deus, porque Jesus está entre nós. E é fantástico a mensagem de Jesus, porque o Espírito de Deus está sobre Jesus e ele está sobre nós também para gerar vida. E o Espírito de Deus unge Jesus e essa unção real. O Espírito está dando poder, o Espírito está dando a afirmação que Jesus é rei e ele reina poderosamente, mas não para que Jesus seja mais um rei. Mas essa unção que Jesus recebe é para levar boas novas aos pobres, dizendo que os ricos, aquelas pessoas que estão usando da riqueza, então rico aqui não é só financeiramente, mas aqueles que estão exercendo da riqueza, do poder, da influência, para ganhar status, para comer, para satisfazer todos os seus desejos, eles estão condenados. Mas os pobres, que aparentemente
eram esquecidos por Deus. Jesus está dizendo que o Evangelho chegou para vocês, chegou para nós, que estávamos sendo oprimidos, seja por ação humana, seja por ação demoníaca. O Evangelho de Jesus nos alcança, e nos alcança a todos aqueles que são pequeninos. Ah, mas alcançou um milionário, mas Jesus enxergou nele um pequenino. Não é o tanto que eu tenho na conta bancária, é o tanto que eu sou diante de Jesus. Então, não cabe uma teologia dizendo que Jesus preferiu os pobres do que os ricos nesse sentido. O que Jesus prefere são os pequeninos. Então não importa quanto você tenha na sua conta. E essa é a excelente notícia. Esse é o Evangelho de Jesus. Não importa quem você seja, o que você tenha. O que importa é um coração sincero. Deus não despreza um coração sincero. Um coração quebrantado. As boas novas, o Evangelho está sendo anunciado aos pobres, aos marginalizados. É interessante porque hoje a gente quer encher as igrejas, né, mesmo na pandemia, mas a gente quer igrejas cheias e, se possível, de pessoas cheirosinhas, de pessoas que não dão muito trabalho. Agora aquele marginalizado, dá muito trabalho, ele não quer nada com a vida, é um preguiçoso. E Jesus chega anunciando para essas pessoas: venham, a porta do reinado de Deus está aberta para você também. Não é só para o cheirosinho, é para você. Porque quando aqueles se acham tão cheirosos, os pecados fedem tanto que Deus tem que virar o rosto. Mas quando nós, pequeninos do reino de Deus, pequeninos, nos ajoelhamos diante de Jesus dizendo: Senhor, eu sou pecador, me ajuda porque eu não sou digno, me ajuda porque eu só vejo a morte como solução, me ajuda. Deus fala: bem-vindo, bem-vindo porque a porta está aberta, porque a porta é Jesus. E eu vou pôr sobre você o Espírito que te enche de vida. E Ele enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Essa libertação é fantástica, porque quantas pessoas não estão presas diante de um relacionamento abusivo? Não estão presas porque o seu patrão o trata como escravo, ou até mesmo em situação de escravidão. E a pessoa está ali, escrava. Qualquer situação que te torne um escravo, Jesus está dizendo: eu vim libertá-la. E não quer dizer uma revolução política. Quer dizer que a sua mente vai sair daquele ambiente, você vai chegar a um novo mundo, um novo jeito de ser. E não é que Jesus quer que você continue escravo, pelo contrário. E ser um cidadão do reino é lutar para que isso acabe. É lutar para que as pessoas cheguem diante de Jesus sem ser escravas. Ou mesmo sendo, mas que se torne uma pessoa livre durante a caminhada. Os cegos verão. E essa é uma das frases mais lindas. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo de crianças que enxergam o mundo ou preto e branco ou com cores tudo deformadas. E de repente colocam um óculos que elas conseguem enxergar as coisas coloridas. E quando eu assisti aquilo a primeira vez, aquilo me pausou. E lágrimas correram, porque uma criança que olha o mundo colorido pela primeira vez e chora contemplando as cores do universo, me faz perceber que eu não sei ser grato pelo privilégio que eu tenho de ver o mundo colorido. Mas é mais que isso. Tem muita gente
preso, cego que não consegue enxergar a realidade do reino de Jesus e não consegue enxergar a realidade do reino das trevas. E, portanto, são prisioneiros, escravos. E nós somos esse agente de colocar cor ou dar vista aos cegos. É isso que Jesus está fazendo, dando vista aos cegos. Não só literalmente, mas literalmente também. Mas principalmente para enxergar a realidade do reinado de Deus que chegou em Jesus. Os oprimidos serão libertos. E aí, oprimido, escravo, está muito próximo. Oprimido porque o Império Romano está colocando forte carga. Seja pelos fariseus, os religiosos da época, que está dizendo: você é um impuro, você não serve, você não pode estar no meio de nós. Seja por qualquer opressão, Jesus veio libertar. É chegado o tempo. O ano do favor do Senhor chegou em Jesus. Então, esse texto mostra que Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, mostrando que ele explodiu, porque não é só um povo, não é só um lugar, não é só uma pessoa que tem acesso ao Santo dos Santos. Agora é todo mundo, porque ele é o sumo sacerdote. O Santos dos Santos é quando nós nos ajoelhamos e oramos. E o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E nós nos sentimos diante de Jesus, diante do Pai. E Jesus nos dá vida para compartilhar. Esse texto, Jesus é fantástico. Não tem como nós nos calarmos quando entendemos a realidade de Jesus. Esse Jesus que nos transformou. Mas nos transformou para que, através de nós, mais vidas fossem transformadas. Mais vidas fossem libertas. Para que a gente gerasse cada vez mais vida. Vida que gera vida. Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus veio, foi e mandou o Consolador. Esse Espírito que unge Jesus para tudo isso está em nós, nos habitando, fazendo de nós sua morada, um lar para a Trindade. E por isso que eu não sou mais eu sozinho, eu singular. Eu sou um eu coletivo, um eu nós. 3 perguntas, porque senão daqui a pouco vira uma pregação. A primeira pergunta: o que significa boas novas? Ou evangelho, se você preferir. Segunda pergunta: como me torno um cidadão do reino de Deus? Eu troco por reinado de Deus, tá bom? Depois a gente até pode conversar sobre isso. E terceira pergunta: qual é o meu papel no reinado de Deus? Deus abençoe. Boas reflexões.